Qual a importância do corpo físico, do corpo material para nós espíritos? Por quê? Que quando estamos na espiritualidade, optamos por uma nova encarnação. Será que alguém que aponta o dedo para nós e diz, vai, chegou a sua hora, e nós obedecemos a regra, né, o comando ali, e seguimos em direção à vida material? Será que é assim que funciona lá? Como é que é esse processo, né? Para a gente entender, né, esse caminho todo, essa história toda, nós temos que entender, né, a razão da vida material. Para que serve a vida material? Por que a gente Deus cria essa estrutura para nós, né? Qual é o intuito disso tudo, né? Bom, o intuito principal da existência material é a possibilidade do crescimento e do avanço do espírito, crescimento individual. E ele dá essa ferramenta, esse mecanismo para nós, para que a gente possa prosperar, né, na nossa evolução como espíritos, tá? Esse seria aí o principal motivo da existência de corpos físicos, tá? Eu vou dar um benefício aqui que muita gente já conhece, né? Praticamente todo mundo conhece, mas um dos benefícios mais interessantes aí do corpo físico é a questão do véu do esquecimento, né? Estamos aqui, não lembramos aí das nossas dores do passado, né? Em função desse esquecimento, a gente consegue prosperar. Não por isso, o Farofa foi ele que deu aqui a sugestão do tema. Obrigado a você, Farofa. Então, esse seria um benefício mais relevante para nós, para a nossa individualidade, não para uma questão de evolução do espírito, tá? Então, quando estamos na espiritualidade, nós temos lá as nossas questões, né, os nossos momentos, e precisamos aí viver em corpos físicos, como eu mencionei, para buscar essa evolução e esse crescimento espiritual, né? Mas principalmente nesse momento que a gente está lá, o que mais buscamos, né, o que mais ali queremos naquele momento é o esquecimento, né? É não lembrar daquilo que fizemos no passado. Porque sabemos que o mecanismo funciona assim. Então a gente escolhe, pela encarnação, como tema principal, essa questão do esquecimento, tá? Tem outras questões também, né? O espírito, nós espíritos, quando estamos lá, sentimos faltas, né, de algumas coisas que são pertinentes, né, ao corpo físico, né? Sensações corpóreas, né? Desejos corpóreos, né? Por exemplo, se você é muito apegado a uma atividade específica, a reconhecimento, a sabores, né, a gostos pessoais, esses gostos, sabores e desejos só existem aqui na vida física, não existem da mesma forma na espiritualidade. Isso aí, até um assunto que a gente conversou ontem, explica muito sobre os processos obsessivos, né? Na falta daquilo que a gente não consegue ter na espiritualidade, nós obsediamos outros encarnados na intenção de ter as sensações. Então, quando estamos lá, é uma coisa também que nos chama muita atenção, né? Por exemplo, eu estava ouvindo hoje um vídeo, um corte de algum vídeo, onde a pessoa ali falava a respeito do sabor da carne, né? Do gosto da carne. Por mais que o espírito possa ali plasmar as coisas, criar as coisas, ele não terá as respostas do corpo material, das sensações do corpo material por estar comendo uma carne. Então, automaticamente, ele ficará próximo a uma pessoa que tem esse hábito de comer muita carne vermelha, por exemplo, para sentir ali essa energia exalada por esse prazer alcançado, tá? Então, isso também nos motiva a voltar a uma vida material, a querer um corpo físico novamente, para ter as sensações e os desejos. Afinal, ainda nós estamos muito presos a essas necessidades. E aí só tem isso aqui, porque isso não tem lá por causa da estrutura corpórea, tá? E nessas necessidades que a gente vai desenvolvendo ao longo do nosso tempo na espiritualidade, e a gente acaba caminhando nesse sentido e praticamente, como o pessoal brinca, né, implorando por uma nova existência, né, desejando fortemente voltar à vida aqui para ter isso. Por exemplo, se você identifica, a minha esposa está encarnando, eu preciso ir lá porque ela é minha, ela me pertence.
Então, isso só existe aqui. Então você terá que ir para o momento da encarnação buscar o corpo físico. Bom, até agora aqui eu acho que eu coloquei sobre os aspectos do desejo, das necessidades, das sensações, dos prazeres carnais e tudo mais, mas há também, né, como eu disse, né, a parte do esquecimento e tudo mais. Para aqueles espíritos que já alcançaram uma maturidade espiritual, ou seja, já estão mais despertos espiritualmente, eles, quando estão na espiritualidade, buscam ali orientação e estudo, né? Não que isso é um privilégio para alguns espíritos, muito pelo contrário. Acontece de uma forma totalmente diferente daqui. Para que eu tenha conhecimento lá, não necessariamente eu precise ter recursos financeiros, como a gente vê aqui muito comumente, né? Para a gente alcançar o conhecimento lá, basta com que eu assim deseje, né? E aí eu faço o processo para participar de grupos de estudo, enfim, pesquisar sobre os assuntos que envolvem a minha consciência. E aí vamos colocar que nós fomos um espírito assim, um espírito que buscou o conhecimento, que estava interessado em resolver as suas questões pessoais, né? Que queria ali avançar no seu processo como espírito. Mas ele sabe, estudando isso e conhecendo isso, que todas as sensações, todos os desejos que levam ele ao desequilíbrio, que levam ele à desarmonia, estão presentes na matéria, estão presentes num corpo físico. Então, ele se coloca na encarnação, na possibilidade de encarnar para confrontar esse corpo físico, né? Vocês lembram da frase, né? Para quem já ouviu essa frase? É necessária a predominância do espírito sobre a matéria. Por que predominar o espírito sobre a matéria? Porque a matéria age por si mesma através do instinto. Então o espírito tem que controlar ela frente aos seus desejos. Então esses espíritos, que é uma parte muito pequena, tá? Não é uma parte grande, né, de espíritos que têm a consciência, que conseguem estudar, que conseguem avançar, que conseguem traçar seu plano encarnatório, que optam pela vida material para enfrentar um corpo físico, para ver qual é o resultado, né, que ele vai ter vivenciando uma experiência material arregada aí a desejos, prazeres, sensações corpóreas. Então será um desafio, por isso, expiação e provas. Nós estudamos, nós nos preparamos, conhecemos, né, muitas coisas e somos colocados aqui com esse propósito, a fim de que eu enfrente a situação carnal para que eu tenha ali um bom proveito no domínio, no equilíbrio desses instintos primitivos do corpo físico, tá? A grande maioria, como eu citei, não tem essa condição, tá? Os espíritos nos orientam a respeito disso. A grande maioria de nós espíritos voltamos a uma vida material porque alguém traçou um plano para nós, porque alguém construiu um plano a qual nós viveríamos aqui. E porque nós estávamos ainda tão ligados aos desejos, aos sentimentos, às necessidades, né, que não tínhamos condição para traçar um plano, para determinar um plano. Nós só queríamos ter o bem-estar novamente, a vida boa novamente, sentir os prazeres carnais. A gente só estava preocupado com isso. Então, nessa preocupação, automaticamente, né, os espíritos já tinham aí a condição favorável para nos trazer para cá, né? Gosto sempre de citar esse exemplo, né? Fugindo um pouco, né, do conhecimento espiritualista, citar aí, entrando no conhecimento espiritualista, na verdade, que o espiritualista ele lê de tudo, né? O Siddhartha Gautama, através, né, como a gente conhece como Buda, né, diz uma coisa que eu gosto muito, né? Entre as coisas, várias coisas boas que esse grande mestre trouxe para nós, que nós voltamos à vida material pelas necessidades, pelos apegos que nós criamos da vida como um ser encarnado. Então, enquanto a gente não se libertar desses apegos materiais, a gente não tem a nossa evolução completa, né? Então, e se a gente pensar aqui, se a gente fizer uma análise pessoal, você vai ver o tanto de desejos e necessidades corpóreas que você tem. Ou talvez você sim, eu ainda não, mas ou você se satisfaz plenamente só vivendo a consciência do espírito. Eu já equilibrei ali as minhas emoções, eu já, né, transcendi as necessidades materiais,
eu estou vivendo somente como necessário para aquilo que me mantém vivo. A gente sabe que a grande maioria das pessoas não está assim. Nós somos reféns das coisas materiais. Elas ditam as regras da nossa vida, da nossa felicidade, do nosso bem-estar, dos nossos momentos de raiva, nos nossos momentos de tristeza, enfim. Ela dá todas as regras para nós. E a gente compra ela como verdade absoluta, vivendo na ilusão, vivendo em Maia, né? como dizem. Então eu preciso aprender a me libertar disso, a me desapegar disso. E aí esses espíritos nessa condição mais desfavorável, né, vibrando mais densamente, mais dentro dos prazeres e sensações, vão desejar um corpo físico assim, enlouquecidos, né? Viram na verdade um desejo enorme de voltar para cá para poder reviver tudo aquilo novamente, poder ter todas essas sensações aqui. Claro que esse espírito, né, a grande maioria de nós, passaremos aí pelos desafios, pelo aprendizado, pelo amadurecimento, pelo crescimento, cada um no seu caminho individual. E a gente precisa vir e aproveitar o máximo que a gente conseguir de cada uma das existências, tá? Mas vamos imaginar, voltando aí, a turma que se deu muito bem, né, vamos colocar assim, aqueles que conseguiram traçar os seus planos, eles elencam ali os sentimentos, os momentos, as dificuldades e as necessidades que eles terão ao longo dessa jornada material, né? E aí eles vão viver esses momentos, essa luta contra esses ideais, né, pessoais. E podem ser aí que terminem a existência muito bem. Terminem aí um momento da existência deles em plenitude, tá? Vamos imaginar o seguinte, né? Imagina Chico Xavier antes de encarnar, como que era esse plano de vida dele, hein? Como seria, né? Como que foi a construção disso? Certamente ele ali elaborou o seu plano, né? E aí você vê a história dele ali durante a infância, a adolescência, você fala, não é possível, né? Como que um espírito escolhe viver aquilo, né? Como que o espírito coloca aquilo para a própria existência, né? Mas lembrando que ele era uma alma ainda em desenvolvimento na infância, né? Adquirindo conhecimento, precisava viver contrastes, né, de realidades para poder lá na frente elucidar melhor as orientações que os espíritos ofereciam a ele. Afinal, nada melhor do que receber um conselho de alguém que viveu experiências ruins, né? Porque essa pessoa sabe exatamente o que você está sentindo, porque ela já esteve na mesma posição que você. Então, Chico certamente, no final aí da sua existência material, dessa contribuição que ele nos deu aqui, certamente cumpriu aí a sua tarefa, porque ele vivia completamente desapegado do corpo físico, da vida material, né? Completamente além das necessidades materiais, vivia muito mais em função do espírito do que da realidade material, né? Então, é alguém aí para a gente observar e estudar muito, tá? Muito, muito mesmo. Não somente os livros, mas a vida dele, como ele vivia, tá? Os exemplos que ele dava de conduta, de comportamento, de ajuda, de auxílio ao próximo. Isso tudo é uma lição enorme para a gente. É um momento de um grande espírito passando aqui pela Terra para contribuir com o nosso avanço e o nosso crescimento como encarnados, tá? E aqueles que querem, porque querem esquecer, né? Tem esses espíritos que estão lá no umbral, no mundo espiritual, né? Eu falo umbral, já começa o pessoal aqui a achar um monte de coisa, né? Que acha que não vai para o umbral e tudo mais. E eles estão lá, né? E eles querem tanto vir para cá. Por que eles querem silenciar a dor deles, né? Vamos imaginar que quando você desencarnar, você alimente aí um sentimento de raiva em relação a alguém. Alguém que ele tenha atentado contra a vida e você desencarna, enfim, e você está lá na sua raiva querendo a sua vingança. Vamos colocar dessa forma. Pela atividade espiritual, pela vida espiritual, nós não teremos tarefas a serem cumpridas se a gente não buscar por essas tarefas. Ou seja, o espírito lá ele é livre. Ele não necessita, como nós aqui, de uma atividade para manter-se vivo, que é o que nós fazemos todos os dias. Ele simplesmente existe para a eternidade lá. Então ele tem o tempo livre e vai se ocupar, né, desse momento para pensar ainda mais na raiva dele e na vingança dele, né? E ele viverá isso 24 horas por dia,
durante muitos anos, né? Durante aí um tempo que a gente não pode nem imaginar. Vamos colocar aí, estou dando um chute qualquer aqui, um valor aleatório, alguém que fique assim por 50 anos desejando raiva e vingança em relação a alguém, né? Alguém que lhe fez o mal. Vai chegar um momento que o corpo energético dele, o corpo espiritual dele, vai estar deformado, né? Por causa da emissão de pensamento negativo, e isso será muito doloroso para esse espírito. E aí ele vai se convencer de que a melhor coisa que ele tem a fazer por ele nesse momento é voltar à vida material para esquecer desse processo, para esquecer dessa dor. Quantas vezes a gente fez coisas erradas na vida e quanto tempo aquilo demorou para sair do nosso pensamento? Vira e mexe, parece que aquilo volta para você, não é assim? Aquilo parece que bate a sua porta, né, querendo novamente ali ter algo com você, né? Agora você imagine isso com a mente vazia, né? Só pensando nisso o tempo inteiro. Então, nessa possibilidade, nessa possibilidade de nós ficarmos ali pensando sobre esse sentimento 24 horas por dia, como eu falei, né, a gente vai penalizar demais a nós e iremos desejar o esquecimento, né? Desejar esquecer aí que a gente está perseguindo alguém, enfim, não que não teremos responsabilidade em relação a isso, aí já é outro assunto, tá? Mas o corpo físico serve, né, para esses momentos de expiação e prova. Serve para que a gente venha aqui confrontar o instinto primitivo, né, o ego, né, que existe nesses corpos. Porque vamos analisar o ser humano, né, encarnado. Vamos analisar a nós aqui hoje como bando, né, como grupo, vamos colocar assim para não falar bando, para não pegar muito pesado, né? Nós, será que seguimos ainda o padrão, né, dos nossos macacos, né, a qual herdamos aí esse corpo físico, né? Vocês acham que a gente ainda está nessa mesma condição? Com toda certeza, né? Os macacos, se você assistir aí algum documentário, alguma coisa, você vai ver ali que no grupo tem sempre o dominante, tem sempre o segundo na posição, tem as fêmeas mais atraentes, tem as crianças, tem aquele que já é o mais idoso, que fica por último, que não tem os benefícios que aquele mais forte tem, né? Vivem em bando, o pertencimento. Será que nós estamos repetindo ainda esse padrão até hoje? Eu tenho certeza absoluta disso, né? Nós vemos aí o que temos hoje de informação, que a gente quer pertencer a alguma coisa, a gente quer existir em um grupo, a gente quer alcançar uma posição de destaque em algum grupo, ser o mais atraente, ser o mais belo, chamar mais a atenção do meu bando ali, nas questões que envolvem a minha vida. Por exemplo, quando você vê alguém falando muito alto, né, esse está querendo chamar a atenção para si, só faltou bater no peito, né, como um macaco, dizendo que eu sou o macho dominante, né, então eu mereço o respeito. Então nós temos muito desse comportamento ainda adaptado à nossa realidade, claro, mas desse comportamento primitivo, né? A reprodução, né? E tantas outras coisas desequilibradas, tá? Que nós herdamos aí dos macacos, né? Porque se você olhar na natureza, né? Os macacos, eles são perfeitos naquilo que fazem, né? Eles fazem o necessário para a vida deles em equilíbrio. Nós é que elevamos o potencial, né? Elevamos aí a capacidade dele, né? De se tornar um bando cada vez mais presente. E nós vemos isso, né? Quando a gente, por exemplo, você tem o seu time que você torce, o outro tem o outro time, então você faz parte daquele bando, né? Agora também é muito frequente a questão da política, né? Cada um tem o seu bando, e o bando, quando se encontra, pode um machucar o outro, enfim, né? Partem para agressão, para não aceitação, não há diálogo mais, há só força bruta, né? Há só momentos tensos entre os bandos, né? Então nós estamos, no meu ponto de vista, recuando, na verdade, né? Indo mais para próximo do primitivo. Então essa é a estrutura corpórea que nos oferecem, o tempo social e racional que nos oferecem, né? E aí estamos aqui buscando, dentro desse modelo que existe agora, equilibrá-lo. Dentro desse modelo que está aqui, cercear as vontades dele. Ou seja, eu preciso olhar diferente, né? Como o bando olha. O bando olha para estas questões, eu preciso olhar para outras questões. Eu tenho que frear o ímpeto, né,
do meu animal interno, do macaco, né? Eu tenho que fazer com que ele não faça dessa forma, com que ele não haja dessa forma. Se o espírito conseguir isso e dominar isso, né, equilibrar isso, ele vai chegar na vida espiritual de uma forma muito melhor. Certamente na sua vida, eu tenho exemplos na minha, onde nós fomos ali aprendendo a lidar com algumas coisas e melhoramos, né? Hoje nós estamos aí em equilíbrio em relação àquele sentimento, àquela emoção. Então por isso que nós escolhemos a vida material, né? A existência no corpo físico, né? Para avançarmos, né, nesse processo individual. Porque na espiritualidade, como eu disse, né, não há esses modelos, né? Não há esse modelo para nós de enfrentamento, apesar de muitos espíritos levarem isso para a espiritualidade, não há esse modelo que a gente possa confrontar o instinto, né? Confrontar as energias negativas. Não que somos positivos na vida espiritual, tá? Então, hoje, por exemplo, os espíritos que estão encarnando têm essa real necessidade do agora. Se a gente comparar a nossa atualidade com 30 anos atrás, nós não tínhamos tantas coisas para nos ocupar a mente, para nos ocupar a atenção. E era um pouco mais fácil a gente pensar sobre a vida, meditar sobre a vida. Agora, na atualidade, depois do advento das tecnologias, pensam para nós, né? Alguém já traz algo pronto para mim e para você. E aí a gente está perdendo ainda mais a capacidade da reflexão. Mas se eu escolhi esse momento, encarnar nessa era, nesse molde que existe aqui, é porque isso tem algum objetivo para mim, né? Isso tem alguma utilidade para mim. Então a primeira coisa que temos que fazer é tentar entender isso, né? Por que eu escolhi essa geração, essa era, né? Esse momento, né? Por que eu tenho que viver num momento onde as pessoas brigam por religião, brigam por política, brigam por futebol, brigam por coisas sem sentido, brigam por um momento no trânsito ali, que um fez uma coisa para o outro, enfim. Nós temos que olhar para isso e pensar, por que eu preciso estar aqui? O que me trouxe aqui, né? Qual a razão de eu estar aqui, né? Há sinergias entre nós e esse momento? Claro que sim, né? Não tenha dúvida disso. E aí eu preciso tirar o aprendizado que isso tem a me oferecer. Porque vamos imaginar o seguinte, né? Vou falar um pouco da minha vida pessoal para vocês. Eu, né, gravo aqui vídeos, falo sobre espiritualidade e tudo mais, né? Gravo aqui de terça, quarta, quinta, 1h30, como vocês estão aqui, quarta à noite às 20h30 e domingo à noite às 20h30. Né? Isso tudo sem ter ganhos financeiros em relação a isso. Fora o trabalho que eu faço de segunda-feira na casa que eu frequento, né? Então eu tenho aí, praticamente umas 10 horas da semana, ou pouco mais, fora os vídeos que eu gravo para pôr aqui, umas 14 horas da semana, dedicado a entregar conhecimento, entregar informação, né? Não que o meu conhecimento é algo surpreendente, mas trazer informação, né? Vamos colocar assim. E eu não sou remunerado por isso, né? Eu não ganho por isso, eu não consigo viver com isso se eu, né, precisasse viver com isso. Então, é muito mais de doação do que propriamente uma questão financeira. E aí vocês não acham, eu tenho certeza que vocês vão chegar na mesma conclusão que eu, que você não recebe uma pressão social sobre isso? Puxa, você está aí se dedicando a isso, fazendo tudo isso, e a sua vida material, né? E o seu lado financeiro, a sua prosperidade financeira, onde que está, Kleber? Você vai abandonar isso? Não vai atrás disso? Você não quer crescer materialmente, né? E aí eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher nesse momento o que eu quero fazer. Se eu quero dividir conhecimento ou se eu quero crescer materialmente, né? É claro que eu tenho outras atividades que é o que ajudam a minha vida material, mas é nada que eu possa dizer assim, nossa, que rico que o Kleber é, né? Que bem-aventurado que o Kleber é financeiramente. Sou uma pessoa comum, como todas as pessoas que eu conheço, pelo menos, né? Então, assim, eu tenho que ter essa escolha, e eu sei que a minha escolha aqui é um problema, né? Essa escolha que eu tenho aqui para a sociedade que olha somente para os ganhos e lucros é um problema. Mas essa escolha para o meu espírito é um pouquinho, né,
0,01% que eu consigo melhorar um pouquinho para mim como espírito, né? E eu estou em busca disso. Por isso eu escolho não viver tão plenamente o lado material e viver um pouco mais para a espiritualidade, tá? Eu tenho pessoas junto comigo que possibilitam isso, que me dão essa oportunidade de buscar isso, de fazer esse trabalho. Sou muito grato a essas pessoas que me ajudam nesse sentido e eu posso aí me dedicar mais nesse propósito, nessa ideia de um trabalho espiritual, tá? E eu me sinto muito honrado com isso e eu poderia fazer muito mais, tá? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que já ouviram falar, Kleber, mas você dá curso, né, nesta área, na área de apometria, por exemplo, e você tem os seus ganhos com isso, sim, mas o Ciro, que eu não sei se está por aqui hoje, ou a Selma, que são meus alunos dessa turma que está acontecendo agora, se fizerem a conta ali de quantas pessoas tem na turma deles, né, e imaginarem o quanto eu gasto para cada curso desse, porque eu preciso pagar o aluguel da sala, preciso comprar o café, que o pessoal toma café, água, combustível e outras coisas, né, que estão envolvidas num curso, não há como a gente fazer o curso de uma outra forma, e se somarem aí, né, eu não consigo viver, ninguém conseguiria viver com esses ganhos mesmo que eu dê aula todos os sábados, tá? Então é muito mais pela vontade de levar o conhecimento do que propriamente pelo dinheiro. Então eu consegui ao longo desse tempo, com a ajuda da espiritualidade, que sempre nos favorece nesse sentido, a deixar um pouco o apego às questões materiais, o apego às necessidades materiais e viver as necessidades do espírito. Viver as causas que envolvem a espiritualidade, tá? E a gente tem que escolher isso, né? E nós viemos da espiritualidade para cá, né? Entramos nesse mundo, buscamos esse corpo físico para confrontá-lo, como eu falei, para desafiá-lo no processo. E eu estou desafiando, porque assim como as outras pessoas, durante a nossa formação, a nossa infância, juventude, até um tema que a gente vai falar outro dia, que foi sugerido aí pelo meu grande amigo Alex, eu vou falar sobre crenças, né? Crenças limitantes. As crenças nós adquirimos elas na infância ali, e as crenças de valores materiais, né? O valor da riqueza, de ter um puta carro. Quem que não tinha esses sonhos na infância, né? De fazer viagens para fora do país e conhecer e isso e aquilo. Eu tenho todas essas crenças também, como todo jovem tinha, né? Como todo adolescente tinha as suas vontades. E ao longo do meu tempo, eu já não sou tão jovem assim, eu fui dominando todo esse lado, né? Aplacando todo esse lado para poder viver e fazer o que eu faço hoje, né? E conseguir aí trabalhar hoje com, né, o conhecimento, trabalhar hoje com a informação, né? Então, é o que nós temos que fazer, é o que nós temos que buscar. A grande maioria das pessoas talvez não consiga, né, fazer o que eu consigo fazer, gostaria que todos pudessem, mas você tem que pensar dentro da sua rotina, dentro da sua vida, o que eu preciso dominar de mim mesmo, né? O que eu preciso mudar em mim, o que eu preciso falar, peraí, para aí um pouquinho que você está se excedendo, você está indo longe demais, né? Não, nós vamos trabalhar, vamos lá, vamos passar lá as nossas 8, 9 horas no trabalho, mas eu vou chegar em casa, eu vou dar uma volta no parque, eu vou sentar na praça ali e pensar um pouco sobre a vida, vou interagir mais com a família, vou passear, vou comprar um sorvete, enfim, né? Não viver somente para as questões que envolvem o acúmulo material, né? O acúmulo de riquezas, porque todo mundo sabe aqui que você não leva absolutamente nada, tá? A não ser o conhecimento, né? Então, na individualidade de vocês, né, para quem quiser fazer isso, pense aonde que eu posso ser mais útil a mim mesmo, né? Onde eu posso colaborar comigo no meu lado espiritual. O que eu tenho que dominar em mim, né? O que eu tenho que olhar para as questões ali, olhar para algumas coisas e buscar um equilíbrio. Eu não consigo sozinho, Kleber, eu já fiz esse exercício e não tenho forças para isso, né? Procure um terapeuta, procure uma casa espírita, procure livros, conhecimento e vá forçando você a uma realidade. Porque, vamos pensar, gente, você passou e eu passei a vida inteira acreditando num monte de verdades que não foram verdades na vida adulta, né? E desconstruir isso é difícil, tá? Não é fácil, não. Porque nós acreditamos que,
na adolescência, no início da vida adulta, se você fizer bastante disso, bastante disso, bastante disso, bastante disso, você vai chegar lá na frente, você vai ter uma puta de uma vidona boa, né? Sua vida vai ser assim, assim, assado, né? Todo mundo ouviu isso. Só que aí, quando você conhece da espiritualidade, sabe que nem toda vida vai ser igual. Cada vida tem uma situação específica para ela. E aí, às vezes, a sua não é aquele sonho, aquele conto de fadas que contaram para você. Só que você demora muito para perceber isso. Você leva muito tempo para perceber isso. E quando está percebendo, e quando você de fato percebeu isso, a vida já está acabando, né? Você percebeu que você só correu atrás, né? E não chegou a lugar nenhum, né? Tem até o Clóvis de Barros aqui, para quem conhece o Clóvis de Barros, ele conta uma história, né? Daquele jovem que entra na escola, enfim, né? E aí ele está ali no bando dele, bando, né? Como sempre, é o que a gente vive aqui. E os professores ali, né, falando com eles, conversando sobre a vida e tal. E aí todo jovem pensa assim, né, para nossa época, quando a gente chegar na quinta série, é que aí vai ser bom, né, lá que vai ser um momento legal da nossa vida, né. E aí a quinta série chega, né. Na quinta série a gente está ali, a gente fala, não, quando a gente entrar no ensino médio, no colégio, na nossa época, é aí que a coisa vai ficar boa, né, vai ficar melhor ainda, né. E aí a gente chega no colégio. Quando a gente está no colégio, a gente escuta, né? Não, quando você entrar na faculdade é que a vida começa e você vai ser o cara, né? E aí você vai para a faculdade. E aí quando você está na faculdade, você arruma o primeiro estágio ali numa empresa, enfim, para trabalhar, para fazer alguma coisa, né? E aí você está ali dando um duro lascado, trabalhando bastante, e aí você pensa, quando eu for efetivado, aí sim as coisas vão melhorar para mim. É isso aí que está precisando. Passa um tempo e você é efetivado, né? E aí você vê lá que para você chegar na função mais importante ali da empresa que você trabalha, você precisa de alguns anos, né, trabalhados, né? E você pensa, é isso aí, eu vou me dedicar nessa função bastante, né? Para que quando eu chegar lá, aí, né, vai valer a pena todo esse esforço que eu fiz até agora. E aí você fica 20, 30 anos fazendo isso, nesse esforço lascado para chegar naquela posição, até que um belo dia a empresa olha para você, você já está na idade de se aposentar, lhe aposenta, né? E aí você fala, agora sim, aposentadoria, é agora que eu vou descansar, né? E quando você está na aposentadoria, você percebe que você não tem recurso mais para nada, força física para nada, disposição para absolutamente nada, né? Você ali sobrevive, você luta para sobreviver, porque essa é a grande realidade dos nossos idosos aqui que a gente consegue observar, aqueles que observam isso. E aí você vai assim até o final da vida, né? Quando você está ali no seu último momento, ali você já está lá na caixa de madeira, né? Já está na espiritualidade, aí ainda você escuta, né, um padre, um pastor falar, agora sim que ele vai viver a felicidade, agora ele vai encontrar a verdadeira felicidade, né? Vai descansar para a eternidade. Então percebam que essa história toda que o Clóvis conta aqui, claro que eu não tenho a mesma propriedade que ele, o conhecimento que ele tem para falar sobre isso, mas a ideia por trás disso é as necessidades que colocam para a gente da vida material que nos paralisam, né? Que nos deixam acorrentados, né, nas coisas, nos deixam refém da vida material. E nós precisamos acordar para isso. Acordar para a vida material, acordar para as coisas, falar, peraí, o que eu ando fazendo comigo? E quando você fizer isso, quando você encontrar isso, você vai perceber o que você tem que fazer com o seu corpo físico. O que você tem que cercear de pensamentos, de emoções, de sensações, de desejos, de prazeres que existem nele, né? Não é prazer de coisas boas, tá, gente? De felicidade, de amor. Isso é muito bom para o espírito, tá? Estou dizendo outros tipos de prazeres que vocês me entenderam, né? As buscas desenfreadas por um monte de situações. Então a gente tem que fazer esse olhar pessoal. Não adianta você pedir para que eu faça esse olhar ou para que um outro faça esse olhar. Os espíritos já disseram isso várias vezes, né? Cada ser é único, é um universo particular. Então você vai ter que fazer uma perspectiva disso e pensar, tá certo o que eu ando fazendo comigo? Né? Tá legal o que eu ando fazendo comigo? Aquilo que eu estou estudando, que eu estou ouvindo o Kleber falar nas lives, né, e tudo mais, tal, eu estou aplicando, consigo fazer alguma coisa e tal? Você tem que pensar nisso. Pensar e colocar em prática, né?
Porque tem uma outra coisa também que a gente foi treinado para isso, né? A gente foi treinado bastante para isso, principalmente aqueles que frequentam a espiritualidade, né? Acreditam que os espíritos resolvem os nossos problemas. Esquece isso. Espírito não resolve o problema de ninguém, tá? Na verdade, como eu já disse aqui numa live de mentor, ele é que traz os seus problemas, tá? Os espíritos não têm essa responsabilidade de resolver as suas situações, né? Eles podem orientar, quando você tem ouvidos para ouvir a orientação. E muitas vezes a orientação não é algo que lhe agrada, né? Então, vamos crescer e amadurecer nesse sentido, tá bom? Então, eu acho que eu dei aí uma boa, né, passada aí sobre qual a necessidade do corpo físico para nós espíritos, tá? Resumidamente, é dominar, né, dominar o instinto dele, dominar as vontades sensoriais, né, os desejos e os prazeres que ele tem, né? Silenciá-lo frente às emoções que ele quer ter em determinadas situações. Se eu conseguir isso, certamente eu terei aí alcançado um bom nível da minha consciência como espírito. Tá certo, pessoal?